Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Guia de Coins. Eu sou o Hugo Schmidt e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a web, né? Já passou a web 1, estamos na web 2 e provavelmente está chegando aí a web 3. Para você que está no mercado há pouco tempo, né, já ouviu que o mercado de criptomoedas ele tem várias nomenclaturas, né? E a web 1, web 2, web 3 é uma delas, né? Para você entender o futuro, assim, o que está para vir, o que está chegando aí, e entender DeFi, metaversos, blockchain, criptomoedas, tudo isso se linka aqui no que eu vou falar, que é a Web3. Então, caso você seja novo nesse mercado e quer entender um pouco mais, não deixa aqui de dar o like aqui no vídeo, né? Também se inscrever no meu canal, que aqui no meu canal eu falo um pouco mais sobre o mercado de criptomoedas, né? Na verdade, eu falo especificamente no mercado de criptomoedas, relacionando a blockchain junto com a Web3 e as criptomoedas, né? O meu entendimento é que, como isso tudo é uma coisa só, né? Elas vão sendo atualizadas e vão andando juntos, né? Não dá para você só estudar criptomoedas, ou só estudar blockchain, ou só estudar. Você tem que ter um entendimento sobre um pouco de tudo, né? Para você até mesmo na hora de você fazer um investimento que na verdade o entendimento nosso inicialmente é de fazer investimentos em criptomoedas. Então, quando você vai aportar um dinheiro, né, do seu trabalho, do seu esforço, você tem que fazer isso de forma inteligente e para isso você tem que entender como que o jogo está sendo jogado e para onde está sendo levado essa corrente, né? Então, a Web3, principalmente, ela tem uma característica dela que são os dispositivos conectados. Dispositivos são aparelhos de celular, como esse que eu estou gravando, televisão, carro, né, toda a parte de dispositivos, né, na Web3 eles vão ter essa conectividade. Então você já deve ter visto na internet mesmo, em filme, em série, o cara chega em casa, ele pega tipo como se fosse um controle remoto, uma coisa assim um pouquinho maior, aí ele aperta o botão, acende a luz, aí ele aperta outro botão, liga, sei lá, o chuveiro, até aperta outro botão, a televisão desce, assim. Então isso é na verdade, os dispositivos conectados. Todos eles conversam entre eles. Então você pode, da televisão, ligar também sei lá, da televisão, você está ali na televisão, vendo a televisão, você consegue fazer uma outra coisa que atualmente você precisaria de um outro controle, entendeu? Então, por exemplo, da televisão você pode pedir uma comida, por exemplo. Então, está tudo conectado. Então, você na piscina, você pode fazer tal outra coisa, entendeu? Essa é a conectividade da Web3. Quando a gente vê uma pessoa isolada fazendo isso, é porque ela tem dinheiro e ela consegue fazer isso dentro da casa dela, né? Mas quando a gente fala que tá para chegar e ainda não chegou, é porque a gente não vê isso no dia a dia. Você não vai na casa do seu vizinho e tem essa conectividade. Você não vai na casa da sua mãe, da sua tia e tem essa conectividade ainda. Então ainda são coisas que ainda demoram. É a mesma coisa, eu faço uma relação sempre com o carro, mas eu pelo menos escuto muito falar sobre os combustíveis, né, e carros elétricos. Mas eu não vejo isso aqui. Ainda não chegou aqui. Eu não vejo meu vizinho saindo com um carro elétrico, eu não vejo ninguém parando ali na padaria e saindo com um carro elétrico para comprar um pãozinho. Eu não vejo isso. Então, pode existir cidades, lugares que tenham essa realidade, mas aqui ainda não chegou pro bem comum para todo mundo, né? Então ainda não chegou, ainda estamos sendo impactados visualmente pela internet, que tá para chegar, mas até agora nada, mas está para chegar, é um caminho sem volta. E a mesma coisa acontece com a Web3. A Web3 ela está se tornando Web3, ela não chegou ainda. Estamos na Web2 ainda. Então aí eu vou explicar o que é a Web2 e como que vai ser a Web3, para vocês terem essa relação de o que vai mudar e como vai mudar, né? Mas antes de falar realmente entrar o que é a Web1, Web2 e Web3, eu tenho que falar para vocês essa divisão, né, na verdade, da internet para a web. Porque a gente pensa que é tudo uma mesma coisa, mas não é. A internet é a rede de cabeamento, é a rede de computadores interligadas no mundo. Então é o que vai te possibilitar você entrar num site lá nos Estados Unidos, é o que vai te possibilitar ver uma live
né, de um americano, alguém da Europa, e essa é a internet de cabos, né? Essa internet de cabos, ela é uma área muito técnica que você, na verdade, a gente quase não escuta falar sobre as empresas que trabalham nessa parte de cabeamento, nessa parte da rede em si, né? Já a web, que é a web 1, 2 e 3, ela é muito mais ligada à informação. Como eu posso falar? Aqui está a internet, a web está em cima, ela se utiliza rede, da internet, né? A web se utiliza da internet para existir, né? E a web é muito mais ligada, focada nessa parte de informação. Então, aqueles cabos ali passam por ele informações. Como a gente pode ver, a web, como ela já está indo para a terceira, vamos dizer assim, geração, terceira atualização da web, a parte da internet não, ela roda muito mais devagar, até mesmo porque os seus custos são muito maiores, né, para você mudar. Imagina você mudar tudo. Então, tem uma pessoa, né, que é o bilionário, que é o Elon Musk, que ele quer mudar essa parte da internet, tanto que ele está fazendo a parte da internet via satélite. Mas esse aí é outro assunto, também tem a ver com essa parte da Web 3. Mas esse é outro assunto. Então, viu essa divisão. Internet é cabo, cabeamento é o que faz a rede ser conectada, e web são as informações que passam por aquela rede. Então, fotos, vídeos, né, a imagem, como eu falei, os recursos, as coisas, tudo isso essas identificações são passadas por ali. Então, a gente fez essa divisão. E o início da internet, ele teve início lá mais ou menos na Guerra Fria, pós-Guerra Fria, na década de 60, né, onde os Estados Unidos, por conta deles quererem eles passarem essa comunicação relativa a informações de guerra, tudo isso, eles precisavam de uma internet, né, de uma internet que fosse interligada para passar cada vez mais rápido essas informações militares relacionadas a esses eventos, né, que teve da Guerra Fria. Então, isso avançou bastante. As guerras sempre avançam, né, esses componentes de comunicação. E não foi diferente na Guerra Fria, né, em 1960, ali em meados dali. A Web 1 ela veio surgir bem posteriormente, aí em 1995. Né? Eu era pequeno, eu cheguei a pegar o iniciozinho dessa Web 1, né? E a característica fundamental assim, da Web 1 é estática. Como a gente fala, a Web 1 é estática. A Web 1 é como se fosse um livro na página do celular, na tela do computador. Então, você na Web 1, você não conseguia ter imagem, você não conseguia, era textos e aquela imagem parada, não tinha mais nada dali. Então, uma característica da Web 1 é sem essa interação que hoje a gente tem na Web 2. Não tinha essa interação, né, esses sites que você consegue colocar a sua opinião. Você simplesmente ligava, botava no site, tinha as informações ali, você lia e acabou. Era como se fosse um manual, um livro, alguma coisa assim. O conteúdo era totalmente escrito, não tinha vídeo, não tinha nada disso. E o entretenimento ali naquele conteúdo era um entretenimento solitário. Você não compartilhava com nada, com ninguém, então você tinha ali a página, você lia as informações e acabou. Se contentava com aquilo dali, né? E de maneira gradual, né, com o tempo, à medida que o tempo vai passando e a tecnologia vai avançando, até mesmo por conta da relação ali das empresas de competirem uma com as outras, né, elas vão avançando na tecnologia, vão buscando soluções melhores para atender os seus clientes. Então isso vai fazendo também que a tecnologia vá avançando isso bem gradualmente, bem devagarzinho, né? A Web 2 ela surgiu em torno de 2005, né? E a Web 2 ela veio justamente com esse avanço da tecnologia por parte das empresas. As empresas elas começaram a disponibilizar para os seus usuários, né, formas deles participarem de alguma maneira. Então, a empresa icônica dentro desse segmento, dentro dessa era do Web 2, é o Facebook. O Facebook ele conseguiu transformar todo aquele conteúdo estático que era da Web 1, ele conseguiu
fazer com que as redes sociais se transformassem em algo que a pessoa conseguisse falar alguma coisa. A pessoa não estava mais querendo só ver as imagens, ela também queria falar, expor o que ela achava daquilo. Então, a Web 2, que é a web que nós vivemos hoje em dia, ela veio junto com as redes sociais, esses sites. O blog é um excelente exemplo da Web 2. Né? Vocês lembram do blog que as pessoas escreviam diário no blog, o que estava fazendo? Hoje virou o quê? YouTube. O YouTube é uma extensão do blog, né? Só que em forma de vídeo. Né? Você explica, conta, narra e as pessoas... Você, por exemplo, você mesmo pode escrever alguma coisa aqui embaixo para mim e é uma forma de você participar dizendo que gostou, se não gostou, dando um feedback desse conteúdo. Né? E uma outra coisa também dessa característica, tem um lado bom, que você pode se expressar da maneira que você quiser ali dentro desse conteúdo, mas tem um problema que você não fala para mim. Você manda essa sua mensagem para a empresa e a empresa coloca isso de uma maneira que eu veja. Então sempre tem um intermediário dentro dessa nossa comunicação. Você está vendo aqui, você precisa desse intermediário que é o YouTube para você conseguir me ver. E eu preciso do YouTube para conseguir entender o que você quer falar. Então você vai escrever aqui embaixo na descrição. Então essa relação entre nós dois, né, entre eu passar o conteúdo para você e você passar o feedback desse conteúdo, depende dessa imagem, depende do YouTube. O YouTube ele faz essa relação. Então a Web 2 ela vem centralizada. Ela sempre precisa de uma sempre precisa de um componente central, né, que no caso são essas empresas, Facebook, YouTube, e eu posso falar um monte, o Instagram, o Pinterest. Sempre existe um elemento central que vai coordenar essa relação ali entre o espectador e a pessoa que está fazendo o conteúdo, que no caso sou eu. Né? E o que acontece qual o problema, né, disso? É que esses padrões, por exemplo, na Web 2 uma outra característica são os padrões pré-determinados. Por exemplo, uma evolução dessa Web 2, né, da Web 1 para a Web 2, foi a possibilidade da gente conseguir sintetizar todas as informações que a gente precisa em um local, que é o local de busca, como o Google, que a gente consegue pegar algumas informações, passar passar ela em forma de conteúdo e no caso, os algoritmos, eles fazem uma leitura daquelas informações e passam em forma de ranking para uma pessoa que está procurando sobre um determinado tema. Então, por exemplo, você está procurando sobre carro, quer comprar algum carro. Então você digita lá no Google sobre carros e vai aparecer uma lista de carros, uma lista de conteúdos relativos àquele carro que você quer comprar, né? Ou que você quer saber informação simplesmente. Então, isso é legal. Porém, tem um problema. O algoritmo, ele reúne as informações de acordo com o gosto da maioria das pessoas. E isso é um problema, porque quando você faz esse filtro, escolhendo o que a maioria das pessoas está procurando e entrega para a pessoa, nem sempre aquilo ali é o que ela quer. Quantas vezes já aconteceu com você procurar uma coisa, você escrever ali no Google, vir um monte de coisa que não tem nada a ver. Aí você escreve de uma outra forma e vê outras coisas. E você fica ali tentando, remoendo como que você tem que escrever pro Google entender o que você está querendo. Isso me aconteceu hoje. Né? Eu fui pesquisar sobre um assunto, sobre leis, alguma coisa sobre leis. Eu escrevi de uma forma, apareceu uma coisa, escrevi de outra, apareceu outra. Aí eu fiquei pensando, cara, como que eu tenho que escrever pro Google entregar o que eu quero? E eu fiquei mais ou menos uma meia hora. Eu fiquei uma meia hora chutando palavras no Google para ver que o que ele me entregava era o que eu queria. E acabou que eu consegui, depois de muito sofrimento, conseguir. Isso na Web3 não vai acontecer. Na Web3 é totalmente diferente
da Web 2 que a gente está vivendo. Mas antes de eu começar a falar sobre a Web 3, eu vou continuar falando os padrões aqui da Web 2. Então a Web 2, a Web 2.0 ou 2, ele tem esse problema da centralização e também desse algoritmo que ele rege as leis por dentro da web, né? Então você já percebeu, existem leis que são os algoritmos que fazem, né? Outro problema também da web é a identidade do usuário. O que acontece? Quando você vai logar para ver uma conta no saldo do teu banco, dá um exemplo aqui, não sei qual é o seu banco, você vai entrar no saldo do seu banco via o seu smartphone. Você vai colocar a senha, você vai digitar lá o usuário, e vai entrar no seu saldo, vai ver a tua senha. Caso você queira entrar na sua rede social, você vai ter que sair daí. Não tem nada a ver, né? Sua rede social com o seu banco. Você vai sair, vai ter que entrar, deslogar do seu banco, logar no Facebook. Ali você tem uma outra conta, né, no Facebook. Caso você queira fazer uma outra coisa no Google, sei lá, aqui no YouTube, você vai ter que deslogar, vai ter que entrar. Então, assim, é lógico que dependendo do local, você pode usar até o Google para logar. Você pode usar isso. Mas olha só que interessante. Quem tem os dados do que você vê, do que você faz, são essas empresas. Essas empresas, elas detêm a identidade do usuário, porque na verdade você é o que você faz na internet. É isso que compõe você, né? Eu não te conheço, não faço a mínima ideia quem você seja, mas eu tenho a absoluta certeza que se eu pegar o seu histórico ali de todos do que você está vendo ali nos últimos 6 meses, cara, eu vou conseguir te descrever certinho o que você faz, o que você gosta, aonde você foi, consegue tudo. Então, essas empresas, elas detêm a identidade do usuário, e é esse que é o valor que elas têm. Né? O valor delas, do Facebook, do YouTube, de todas essas redes, elas têm esse valor que a gente vê em bilhões, porque elas conseguem, através dos algoritmos, sintetizar uma persona. Ela consegue falar assim, cara, essa pessoa aqui, ela gosta disso, 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 disso. E a empresa, ela pega isso, empacota isso para vender para outras empresas, para anunciar para vocês. Então esse pacote que é você é vendido para uma outra empresa e o Facebook ele ganha em cima desse pacote que é você. Então, se a gente for resumir, a Web 2 ela é uma web direcionada para as empresas, né, que meio que ela faz com que você faça um login dentro da plataforma dela, fazendo com que você crie ali uma experiência de usuário internamente dentro dessa plataforma que você logou, dando toda ali vamos dizer assim, todo a sua identidade, né, o que você faz, o que você gosta, o que você, né, ama fazer, o que você faz por hobby, qual o seu trabalho, o que você gosta ali, para a empresa, para ela trabalhar ali a sua imagem ali, né, a sua identidade para vender para outras empresas, para elas fazerem publicidade para você, né? Ou pesquisa, né? Você provavelmente já no Facebook já respondeu pesquisa, respondeu um monte de coisa ali no Facebook, e é assim que eles vão tratando você, né? A centralização, ela de uma certa maneira, ela faz com que todo mundo tenha os mesmos gostos, tenha as mesmas características, né? E é tudo isso feito pelos algoritmos. Eles vão levando a gente para cá, vão levando a gente para lá. Às vezes você está mais para cá, às vezes está mais para lá. Então isso é bom e é ruim. É bom por quê, primeiramente? É bom porque você nessa fase da web, né, vamos dizer lá desde que a web 2 começou em 2005, já tem um longo caminho. Dentro dessa fase você precisava de um direcionamento, né? Precisava de um direcionamento que a centralização trouxe,
né? A centralização trouxe uma organização. Mas à medida que essa organização ela se extrapolou no sentido de as pessoas querem algo a mais. Não quer só aquilo que está ali que o algoritmo traz a elas. As pessoas querem falar coisas a mais do que só aqueles grupinhos que estão ali. Né? As pessoas querem desenvolver temas muito mais complexos do que o algoritmo traz, o que o algoritmo deixa. Né? E começou a ter o quê? A parte ruim, que é o banimento. Começou a você não poder se expressar da maneira que você quer se expressar. Começou a aparecer linchamentos online e por conta de opiniões que você tem, né, que o algoritmo não gosta, porque isso é a política do algoritmo ou da plataforma, e você não conseguir mais andar ali, e você ser excluído mesmo, você ser apagado e a sua identidade visual ser jogada pro lixo. Né? E como a Web 2 se transformou em poucas empresas com grandes poderes, então a gente pode dizer 4, 5, 6 no máximo plataformas de redes sociais que detêm tudo. Né? E o Facebook, só o Facebook tem 3 plataformas de rede social. Uma é o Facebook, a outra é o Instagram e o outro é o WhatsApp. O WhatsApp também é uma rede social, né? que faz ligação. Então, assim, eles detêm um poder muito grande que, se dependendo do que você falar, eles não gostarem, eles te jogam para fora. A verdade é essa. Então, a Web3, ela tá vindo, na verdade, ela não chegou ainda, como eu falei, ela tá vindo com vários paradigmas que vão mudar. Né? O paradigma são coisas que a gente já colocava como certo, mas isso tudo nada é certo, tudo está em transformação. Né? E o Web3 ela começou a partir de 2018, datam a partir de 2018, né? Onde começou esses movimentos de insatisfação do usuário. E a Web3 ela tem um plano, ninguém sabe o que vai ser da Web3, mas ela tem um plano mais ou menos traçado, que o foco na Web 2 era as empresas e o algoritmo. Né? O algoritmo que planejava tudo. Na Web 3, o plano, que ainda está no seu início, lógico, ela vê que os aplicativos, ela vê que é fácil e inteligente, né? E o nome assim, se fosse para nomear, né, assim, colocar um nome assim, o que a Web 3 vai ser? A Web 3 vai ser a web do indivíduo. O indivíduo é que vai ter protagonismo em cima em cima do algoritmo, em cima das empresas centralizadas. Se você for ver, essas empresas, elas nada mais, nada menos são do que os terceiros. Eles fazem um papel de terceiro, como um banco, por exemplo. Né? Você deposita o seu dinheiro lá e eles guardam aquele dinheiro para você, ou então você deposita o dinheiro lá e eles pegam aquele dinheiro para depositar para outra pessoa. Então, você precisa de um intermediário. Essas plataformas são isso. Elas servem como um intermediário entre mim, né, que sou a pessoa que faz o conteúdo, e você que é o telespectador. E também vice-versa. O telespectador, para dar um feedback para mim, eu preciso dessa plataforma. Né? É o intermediário ali entre nós dois aqui, nessa relação. Né? E na Web3, o que vai acontecer na Web3? Essas pesquisas, já que é um indivíduo que é o foco, né, da Web3, as pesquisas então elas vão ser muito mais personalizadas. Enquanto a Web 2 a pesquisa era feita ali por algoritmos, os algoritmos que viam o que a maioria estava querendo e te mandavam aquilo dali, na Web 3 as pesquisas vão ser personalizadas de acordo com você. Né? Isso só é capaz de acontecer através da identidade do usuário. O usuário é que você vai ter que antes você tinha que ficar logando em vários dispositivos, né? E você tinha um usuário em cada dispositivo. Você tem uma conta no Facebook, você tem uma conta no Instagram, você tem uma conta no Twitter, você tem uma conta em vários locais. Agora não vai ser assim. Você vai ter um perfil, uma identidade,
e essa identidade vai se logar, né, com as outras redes, que provavelmente vão ser redes descentralizadas que não querem saber o que você faz nas outras redes, onde você anda, o que você faz, o que você gosta. Não. Você, se quiser aparecer, se você quiser mostrar isso, é com você. Mas você não vai ser obrigado a compartilhar os seus dados com ninguém, ou com outra empresa, com nada. Você pode ser praticamente um anônimo ali, né? Você vai ver seu futebol, você vai ver vai gostar do seu influenciador, vai acompanhar ele e tudo mais, mas isso não vai aparecer para as redes sociais, não vai aparecer para a empresa, vamos dizer assim. E a maioria das empresas que vão trabalhar nesse ramo vão ser aplicativos inteligentes, aplicativos que vão codificar o que você quer, o que você gosta, de acordo com a sua identidade, e lembra que eu tinha falado que uma característica da Web3 vão ser os dispositivos, e vão conectar esses dispositivos a seu bel favor. Então, uma das características, eu acho que posso falar que é uma característica mais assim, que a gente vai ter uma noção assim, que vai joio pro joio do trigo, né, que vai mudar, né, vai mudar totalmente, vai ser vai ser mais fácil e intuitivo a sua relação com os meios, assim, com esses dispositivos. Vai ser muito fácil e intuitivo para ele lidar com você, já que a Web3 vai ser direcionada para você, né? E eu também tinha colocado aqui o compartilhamento descentralizado das informações. A Web3, como não vai ter o YouTube, não vai ter o Facebook, não vai ter o Twitter, para aquilo ali ser um meio de informação entre mim e você, né, entre eu e você, entre eu e você, não vai precisar desse terceiro, as informações vão ser compartilhadas diretamente. Então você vai mandar a mensagem e eu vou passar o conteúdo para você. Vai ser assim, né? Agora, como que isso vai ser? Provavelmente vai ter alguma plataforma, alguma coisa descentralizada que seja direto ali. E esse conteúdo via web compartilhado vai ser de forma descentralizada, só é possível se nós tivermos um tipo de plataforma aonde você, não sei se você já ouviu falar, vou dizer aqui três plataformas que funcionam assim. Talvez você já tenha ouvido falar. Uma delas é o Kazaa, a outra é o Napster e a outra é o BitTorrent. Talvez você já tenha, que é o Kazaa, o Napster e o BitTorrent, eles funcionam mais ou menos a mesma coisa. O seu computador, o sua torre, né, o seu computador, o celular, ele vai servir como uma das ferramentas dentro dessa rede. Então você vai ser uma rede, né? Na verdade, a Web.3 ela se caracteriza como um indivíduo sendo a rede, entendeu? Ele vai entrar, ele vai participar dessa formulação da rede. E quem vai sair vai ser esse terceiro, que é o YouTube, o Facebook. Ele não vai precisar mais, porque é o próprio indivíduo que vai fazer essa conexão, né? E uma outra coisa da Web 2, a Web 2, uma característica da Web 2, que é o que a gente está aqui, que começou desde 2005, é que o indivíduo ele pôde falar para o mundo o que ele queria, né? Isso é uma coisa que, cara, quando que antigamente você pensaria, tipo, na época do meu pai e tal, pensaria em falar para o mundo suas ideias. Hoje, na Web 2, é possível você fazer isso, como eu estou fazendo agora. Se alguém do outro lado do mundo entende português, tá ouvindo esse vídeo aqui, né? Consegue passar as informações. É lógico que, como eu falei, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que, dependendo do que eu falar aqui e a rede não gostar, eles podem censurar esse vídeo aqui, né? Dependendo do que eu falar for uma coisa que eles não gostarem muito, eles falam que, sei lá, eles inventam uma desculpa e jogam esse vídeo para baixo, né? Deletam esse vídeo. Então, esse é o problema da Web.2, da 2.0. E outra coisa também da Web.3 é que
você vai conseguir monetizar o seu conteúdo diretamente. Diretamente. Você não vai precisar de plataforma para monetizar. Eu tô doido para que chegue logo essa Web3, né, para monetizar os meus vídeos, né, não meus vídeos, mas os meus conteúdos particularmente. Vai chegar para você aí, né, para chegar aí no seu smartphone, no seu computador, vai chegar diretamente para você, daqui do meu conteúdo que eu faço para você aí, sem YouTube, sem pegar uma partezinha do YouTube. Não sei se você sabe, o YouTube, quando remunera os criadores de conteúdo, ele pega, eu acho que 60%. Uma parte fica pro YouTube, né, por conta da plataforma e tudo mais. Além dele vender os seus dados. Olha só que legal, né? Como ele é bonzinho, né? Então, os dados são seus. Você disponibiliza se quiser, você vende eles, né? Você usa seus dados da forma que você quiser, né? A outra coisa, também que eu vejo aqui, que eu sempre estou com papelzinho para acompanhar, que eu já tinha até falado aqui, que é o foco na privacidade, no usuário. Então, eu vejo muita gente falando do Web3, metaverso, papapá, pra cá, pra lá. O metaverso, ele é a forma, né, mais, como é que eu vou falar, como que eu vou explicar para vocês? O metaverso é a forma assim mais aguda, mais interativa que nós vamos ter da Web3. É quando realmente a gente vai fazer parte, né, da Web3. A gente vai entrar, né, para dentro da Web3, né? E assim, e se alguém, qualquer pessoa falar assim, ah, o Web3 vai ser isso, cara, tá errado. Ninguém sabe. Eu tô colocando aqui, são ideias do que está por vir. A Web3 é muito mais complexo do que só isso aqui que eu tô te falando. Isso aqui é só para você ter uma ideia, ter uma visão geral, né, do que tá para mudar, as coisas que vão se alterar à medida. Da mesma forma que quem lá em 2005 previu o que ia acontecer, das coisas que ia acontecer, da tecnologia que a gente está tendo aqui, ia falar assim, ah, isso é impossível. Né? Eu mesmo, na época que eu estava fazendo faculdade, que foi em 2005, a gente não estudou sobre isso. Não tinha essa questão. A minha faculdade, que eu fiz de comunicação, via muito relativo a jornal, né, tempo de jornal, de revista, então a gente aprendeu muito a respeito. Eu lembro na aula de jornalismo, a gente tinha, o professor levava um jornal, New York Times, levava um jornal para dentro de sala de aula e falava, ficava lá lendo um jornalzinho com a gente, isso em 2005. Então, ele comentou lá em 2006, 2007, comentou alguma coisa sobre blog, mas foi muito ano passando, passou longe, entendeu? Então, e olha cá onde estamos, né? Imagina, se eu entrasse numa aula hoje de jornalismo totalmente diferente, né, do que foi lá em 2005 para mim. Então, a Web3, né, eu coloquei alguns itens aqui, explicando a Web3, foco no ser humano, né? O ser humano vai pertencer à rede. Você não vai mais participar de uma plataforma, né, que vai divulgar os conteúdos. Não. Você vai ser a rede, você vai pertencer à rede. Metaverso, você vai pertencer ali. O foco no ser humano, a inteligência artificial conectando, né, celular, computador, né, conectando tudo. As redes descentralizadas, então o ser humano vai ser uma rede dessas, ele vai pertencer à rede, então a rede descentralizada vai fazer parte do dia a dia, do seu dia a dia, né, como os computadores, como eu falei, tudo isso vai estar conectado, né, e as redes descentralizadas têm tudo a ver, como eu tinha falado, com o Kazaa, o Napster e o BitTorrent, né, isso você sendo a rede ali. Para quem não entende do que eu estou falando, isso é coisa antiga, dá uma estudada, dá uma pesquisada no que foi o Kazaa, no que foi o Napster e o que é o BitTorrent. O BitTorrent ainda existe, mas para vocês entenderem o que é, caso você não entenda do que eu estou falando aqui. Conteúdos gráficos, a internet Web3, né, a Web3 vai ser muito mais gráfica do que praticamente não vai mais existir conteúdos em texto. Conteúdos em texto vai ser muito difícil. Então, esse foi um dos motivos de eu parar de fazer conteúdo em texto, porque o que adianta eu escrever muito bem,
se ninguém lê, né? Ninguém lê. Então, lê lá minha tia, minha avó, entendeu? Minha mãe. Pouquíssimas pessoas leem, entendeu? E as pessoas que estão lendo são as pessoas que daqui a pouco também vão estar só vendo vídeo, não vão parar, porque a, a gente é assim, a gente começa a receber estímulos, a gente pode até forçar, mas vai chegar um momento que você vai parar de ler, entendeu? Lógico, sempre tem a porcentagem da população que vai continuar lendo, lógico, ler uma coisinha ou outra, mas você parar para ler um livro, né, vai ficar muito mais difícil do que você ficar vendo o vídeo, muito mais fácil você ver o vídeo ali já do livro, entendeu? E assim vai. E, infelizmente, algumas coisas vão mudar, mas você vê pelas novas gerações. Eu não tenho muito contato com as novas gerações, a molecada de 15, 16, 17 anos, eu não tenho contato mesmo. Mas, cara, eu imagino como era comigo lá quando eu tinha essa idade, lá no colégio. Perguntava para quem leu alguma coisa. Quantos livros vocês leram nesse ano? Esse meio, a gente está no meio do ano. Esse meio dos 6 meses agora, você leu quantos livros? E a gente vê. Mas quantos filmes você viu? Né? A gente vê a relação de livros para filme. Então, realmente, o conteúdo gráfico. Mas não é só esse conteúdo gráfico que a gente está vendo aqui. É um conteúdo realista. É algo que você muito próximo da realidade. Então, a web 3.0 tem essa característica também. O web de dados, como eu falei, você vai ser o dono do seu próprio dado, dos seus próprios dados, não vai ficar logando o seu dado e doando o seu dado para outra plataforma poder vender e lucrar em cima de você. Realidade virtual, mundos virtuais, isso tem tudo a ver com a parte de conteúdo gráfico. Então ainda não existe, né? Mas provavelmente vai existir, por exemplo, igual aqui, o youtuber, eu sou um youtuber, cara, dentro da realidade virtual vão ter pessoas dentro desses mundos virtuais que vão ser montar conteúdos gráficos relacionados a esses mundos virtuais. Né? Não tem nem como eu te explicar, porque é uma coisa que é tão, vamos dizer assim, futurista, tão lá na frente, que não tem nem como eu te explicar o que vai ser, porque também eu não posso falar o que vai ser, porque eu não sei. Né? Mas assim, pelo que a gente tem visto e pelo que o caminho está se tornando, essa realidade virtual vai se tornar cada vez mais real. Né? E isso é uma mudança de era. Aí eu abro parênteses. Vamos pegar essa mudança de era, daqui a pouco eu vou falar sobre essa mudança de era. E intermediários perdendo força e indivíduos mais fortes. É isso que eu quero chegar. Acabei, li os dois, deu mais ou menos 2 folhas. É o seguinte, junto com essa, estamos chegando a 40 minutos, 37 minutos de vídeo, já vou terminar, esse aqui é o finalzinho. Aí a minha opinião. Nos últimos anos a gente tem visto a mudança que ocorreu da Web 1 para a Web 2, e dentro da Web 2 de 2005 para cá, até 2022, o que transformou na questão das opiniões das pessoas. As pessoas começaram nunca tiveram opinião, cada um tinha a sua opinião, falava com o vizinho de casa, assim, tete a tete. Com a Web 1, ela começou, com a Web 2, ela começou a poder expor suas opiniões, e isso ao longo da Web 2 começou a ter rachas dentro da internet, né? Polarização, começou a ter Vasco contra Flamengo, entendeu? Começou a ter, sei lá, Donald Trump contra o Biden, né? Lula versus Bolsonaro. Então começou a ter essa polarização por conta dessa liberdade em expor as suas ideias, né? Isso já começou, cara, isso só não deu merda ainda porque eu acho que os governos, eles seguram muito essas empresas centralizadas, e essas empresas centralizadas, quando vê que vai dar merda, eles começam a calar algumas pessoas. Então, a gente viu aqui no Brasil, isso nos Estados Unidos também aconteceu, na Europa aconteceu, no mundo inteiro, quando alguma pessoa tem uma ideia muito revolucionária, uma ideia muito fora da caixa, uma coisa que pode gerar conflitos mais pra frente, essa pessoa é meio que calada, ela é meio silenciada, e ela perde esses dados dela, ela perde o direito de se expor, de falar o que ela acha dentro dessas plataformas.
porque são plataformas centralizadas. Então eles conseguem neutralizar essa pessoa de uma forma que a pessoa fique calada mesmo, né? Porque, cara, se você tirar o Instagram, se você tirar o YouTube, tirar o Facebook da pessoa, o Twitter, a pessoa, ela para. Você não consegue, ela não consegue passar isso para diante, a ideia dela. Ela não morre fisicamente, mas ela morre ali conceitualmente, ela morre socialmente. Então você acaba matando a pessoa ali socialmente e a ideia dela acaba que não vai para frente, né? Porque esses dados, né, o algoritmo, ele também serve para isso, ele serve para identificar o grupo. Então você acaba matando ali com 3, 4 tiros, você mata ali os cabeças e mata a galerinha que está em volta, você acaba com aquela... você dispersa, né? Dispersa o assunto. E por isso que eu acho que não deu merda ainda. Na Web3, com o foco no usuário, com a liberdade de eu falar o meu conteúdo, falar o que eu penso diretamente para você, e a gente conseguir se comunicar mais livremente, muito mais fácil, e ainda ter a parte de conectividade voltada para a gente, né? E a descentralização das redes, isso não vai ser possível. Isso vai ficar bem... vai ser bem difícil conseguirem mapear quem é o líder, mapear quem é que está por trás de alguma coisa. Vai ficar bem complicado outras forças, tipo assim, o governo, ou até mesmo empresas centralizadas, ver o que está acontecendo. Quando eles forem ver o que está acontecendo, já aconteceu. Então, essa mudança de era vai ser muito mais forte na Web3. Muito mais forte. Se o que está para acontecer na Web3 acontecer do jeito que está, e da forma que a gente sabe como é que é a internet, né? E ser uma internet mais individual, né? E muito mais forte, porque eu vou conseguir falar minha mensagem aqui sem medo que vão me banir. Eu lembro uma época que estava tendo lá o Covid, né? E as pessoas não podiam falar. Você lembra dessa época? As pessoas não podiam falar Covid, né? Não podiam falava entendeu? Falava tudo assim em termos, aquilo lá que está acontecendo. Para quê? Porque o sistema, né, a plataforma bania e fazia o vídeo cair, fazia o vídeo ser desmonetizado. Então tudo isso fazia com que uma pessoa se retraísse. Imagine quantas pessoas não têm coisas para falar, mas por conta de alguma coisinha ou outra, de achar que vai sofrer alguma coisa, ela não fala. Na Web 3.0 é a web que todo mundo vai ter voz. É a web que, se você quiser, você vai fazer conteúdo. Todo mundo vai ter voz na Web 3.0. Entendeu? Independente de quem seja, você vai falar alguma coisa. Entendeu? E eu já tenho um tempo que eu já venho percebendo isso. O TikTok essa parte de vídeos rápidos é um incentivo para a pessoa que é inibida, né, que não tem um tato com conversa, assim, em vídeo, né? Então você começa a tratar a pessoa, fazer com que a pessoa faça videozinhos de 1 minuto, 30 segundos, para ela ir desinibindo, ainda mais isso em criança, em jovem, com 12, 13, 14 anos, ele vai perdendo essa timidez ao longo de pequenos videozinhos. À medida que ele for ficando mais adulto, o conteúdo dele vai aumentando, ele vai aumentando os vídeos, e assim cria-se uma geração inteira de conteudistas, de pessoas que estão dispostas a aparecer para falar o que pensam, né? Então, essa geração, e por isso, mais uma vez, eu preferi parar de escrever e fazer vídeo, porque vai ser uma geração, a gente está entrando na Web3, uma geração de conteúdo por vídeo. Esquece texto, né? Mas, gente, é isso, eu vou ficar por aqui. Eu sei que é um vídeo muito longo. Se você chegou até o final desse vídeo, conseguiu ver esse vídeo e entender mais ou menos o que eu tô querendo falar aqui, por favor, escreve aqui pra mim. Vamos manter contato aqui. Escreve aí pra mim o que você entende do que é isso. Se na época que você está vendo esse vídeo, se a gente já chegou nessa época, né? Se está dando ruim, né? Escreve aí para mim o que você acha e vamos tentar conectar aí.
Beleza, gente? Obrigado. Não se inscreve, dá um like, se inscrever no canal aqui do YouTube, não sei se no futuro ainda vai ter YouTube, mas é isso aí. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.